Moura na área, e agora mais uma revisãozinha básica de sociologia, é isso mesmo. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um conceito que ao longo do tempo, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, em todo o mundo precisa ser rediscutido, precisa ser repensado. Esse conceito é o conceito de etnicidade. O conceito de etnicidade, ele é um conceito muito complicado de se discutir. Quando se fala de grupo étnico, nós temos sempre uma tendência a pensar em grupos índios, africanos e tantos outros. Mas a gente destaca muito sempre essa questão do negro, né? Do afrodescendente, né? Como costumamos se dizer tecnicamente. Mas antes de nós adentrarmos, a pergunta é: sobre etnicidade, ser diferente é ser inferior? A se pensar. Outra pergunta bem simples: que cor é seu olho? É verde? Se seu olho é verde, você é branco? Se você é branco, você é europeu? Mas se você tem o olho verde e sua pele é escura, você é superior pelo seu olho e inferior pela cor da sua pele? A etnicidade nos traz esse debate. Quem nós somos? O que somos? E qual é o nosso valor? Nossa identidade. Todos nós, quando chegamos em todo estabelecimento, precisamos apresentar nossa identidade, quem somos, nosso nome, nosso pai, nossa raça, altura e etc. Né? Mas e qual é a identidade do povo, das pessoas e dos grupos? A sociedade criou, ao longo dos séculos, divisões entre seres humanos. Essa identidade ela é construída historicamente e ela tem uma função. Por mais que nós não entendamos, antes de estudar a etnicidade, a sociologia, ela tem uma função, separar grupos. Os grupos de maior poder e os grupos de menor poder. Olha, o que é etnicidade? É um grupo diferente da maioria dominante em aspectos raciais, culturais e de nacionalidade. O negro, por ser diferente, né, da grande maioria dominante que são os brancos europeus que vieram, colonizaram como se fossem deuses, como se fossem os pais do conhecimento, os seres mais superiores do mundo, capazes de levar todos os outros povos à evolução, começaram a subdividir o mundo e as raças. Isso mesmo. Os negros, para muitos, nem tinha alma. Era como um animal, como um cavalo, como uma carroça. Servia apenas para trabalhar e produzir. Uma vez que não tinha alma nem para o céu. Os índios, seres brutos, sem alma, sem Deus, que era necessário aprender com eles, seres evoluídos, um novo Deus, a trabalhar, a viver. Então, o que é etnicidade? É um grupo diferente da maioria, ou melhor, da maioria dominante, não necessariamente é a maioria, né? Temos hoje nos Estados Unidos a quantidade de negros é enorme, e mesmo assim eles sofrem, né, com essa diferença racial, com esse preconceito e com essa noção europeia de superioridade de um povo sobre o outro. Nós temos aí a minoria. O que é a minoria? A diferença. Essas pessoas, esses grupos que nós chamamos de minorias sofrem essa diferença, criam uma espécie de separação entre os povos. As minorias, esses grupos discriminados por não serem genuinamente estadunidenses, por não serem genuinamente brasileiros, por não serem brancos, por não serem como os europeus em aspectos culturais. Então, minoria é a diferença, é essa diferença criada, que faz essa separação do povo entre raça, cultura, cor de pele. Certo? Então, nós vimos aqui o que é etnicidade. É esses grupos separados dentro da sociedade por suas características vistas como inferior. Por isso sofrem uma grande desigualdade. E aí não tem que lá do outro lado. Dificilmente, claro que existem
com as pessoas de pele clara, brancos, né? Existe todo tipo de gente na desigualdade. Entretanto, a grande maioria da desigualdade afeta essas minorias, que não é vista como igual diante da sociedade. Então, a etnicidade é um termo usado para mostrar esses grupos de pessoas que estão separados do conceito de maioria dominante e superior, por isso é lançado nessas favelas, nos locais mais absurdos possíveis. E assim vai começando a viver dois grupos de pessoas que vivem num paraíso, com casas, com piscinas e com tudo que existe tecnologia, outras pessoas que muitas vezes vivem catando lixo. Muitas vezes por uma discriminação, por uma conceituação criada de que existem seres superiores e inferiores. E que se você não se adequa, automaticamente você vai sofrer represálias sociais. Aculturação. Quando os português de Portugal, do Brasil, professor, tu fala em português bem, tu fala tão bonito. Porque eu acho que na novela aí, a Vinda Brasil, tem um português que eu adoro, Griselda, eu podia falar português também. Esse professor, até a aula de português, está dando agora em português mesmo. Isso. Então, vamos voltar. O que é aculturação? Siga aqui o mousezinho. O que é aculturação? Esse processo de chegar em um determinado povo, certo? Modificar a sua cultura até aderir todos os traços impostos. O europeu chegou no Brasil e queria fazer com que o índio, né, a primeira coisa que eles fizeram ao chegar no Brasil foi fazer uma missa. Colocaram lá uma cruz, um símbolo totalmente desconhecido para os indígenas, que adoravam a natureza, a água, o sol e todas as outras coisas, né, os outros elementos. Eles começaram com a cruz, colocando que o verdadeiro Deus é Jesus, é Yahvé, é Jesus, é a Trindade, né? Mas, em todos os aspectos, eles queriam destruir a forma de ser dos indígenas, que era considerada inferior, não trabalhava, não produzia, não adorava corretamente. E aí essa aculturação era destruir todos os aspectos dessa cultura impondo a deles. Ensinando a trabalhar, ensinando a adorar outro Deus, ensinando a se vestir, uma vez que eles não se vestiam, né? Ensinando a questão do comércio, do capitalismo, e todos esses aspectos culturais europeus necessários para um homem ser evoluído, na perspectiva deles. Certo? Então nós vimos aqui que a etnicidade é o conceito usado para esses grupos diferentes da maioria dominante em um dado lugar, que sofrem discriminações por questões raciais, culturais e de nacionalidade. Essas minorias sofrem essa grande diferença e acabam por sofrer a desigualdade econômica, de trabalho, de acesso à tecnologia e também na visibilidade social, né? Aí nós chegamos aqui, a forma como se vive essas pessoas. Por que às vezes você pode até perguntar, Deus, por que eu vivo aqui no lixão? Por que eu sofro tanto? Por causa da etnicidade. Não a palavra, mas a ideia que os homens produziram ao longo do tempo, de que a cor, que os traços, de que a raça, de que a cultura em um determinado local faz com que você seja inferior, tenha menos acesso e possibilidades de viver melhor. Certo? E aí nós chegamos agora ao eurocentrismo. Essa etnicidade, em sua grande maioria, tem nascente no eurocentrismo. A ideia de que o mundo tem que girar em torno dos europeus capitalistas, produtores, mercantilistas, cristãos. Né? Eu também sou cristão, mas a concepção de cristandade colocada era como superioridade, não como um Jesus que veio para salvar todos os independentes. E aí nós chegamos aqui à primeira noção de superioridade religiosa. Olha Jesus, loiro, pele clara, olhos claros, representa a beleza. Você olha e você já gosta, né? Esse é o meu Jesus. Mas você sofre um baque quando você descobre que Jesus é esse. Parece que você não quer aceitar, no seu subconsciente foi um choque. Você vai dizer que não, mas foi. Você quer, porque quer que Jesus seja isso, mais bonito, mais belo. Só que Jesus nunca foi aspecto físico. É o que ele fala, é o que ele faz você sentir. Ou o que ele fez. Enquanto homem mesmo, enquanto um ser ético e amoroso. Então o eurocentrismo cria até a imagem de Deus como um ser branco. Então, imagine como ser
igual se até Deus é branco? Como você sendo moreno, de pele diferente, com traço diferente, com olhos diferentes, seja lá que aspecto for, se até Deus é diferente de você, então eles são mais próximos de Deus, realmente. Etnicidade. A capacidade de criar divisão entre pessoas. E por isso, dá mais prioridade e possibilidade a alguns grupos do que a outros. A etnicidade vem na sua vida para mostrar de que somos todos iguais, apesar de diferentes. Somos seres humanos. Independente da cor dos olhos, independente de nossos aspectos culturais. Nós somos seres humanos, construídos historicamente. E não podemos deixar que esses grupos étnicos criados de forma preconceituosa, seja por religião, seja por aspectos físicos, continuem existindo nas nossas mentes e nos nossos filhos. Etnicidade, uma palavra para ser destruída nessa perspectiva. Ser diferente não é ser inferior, é ter personalidade, é ter identidade. Então, resumindo, etnicidade, termo criado para diferenciar minorias, grupos, né, dentro de uma sociedade que sofrem por uma minoria dominante que diz como devem ser os aspectos sociais, culturais, raciais, econômicos e religiosos. E essas minorias sofrem muito por essa diferença e aí geram a desigualdade. Vimos também que existe a aculturação, essa tentativa de destruir a forma das pessoas que estavam em determinado local, quando eles chegavam da colonização, mudar essa forma e fazer com que eles vivessem da forma deles, né? A aculturação. Tanto foi as missas, né? Tem até a curiosidade que os indígenas, os índios, né, diziam Jesus, Jesus, né? Só que os padres na catequização, eles diziam que a palavra Jesus, na língua portuguesa representava Tupã. E aí os indígenas faziam Jesus, Jesus, achando que estava dizendo Tupã, Tupã. Um processo de aculturação, de transformação até na linguagem, trazendo a ideia do Deus deles para o Deus europeu, certo? É que Deus, ele está além da palavra e do conceito, ele está no coração. Mesmo dizendo Jesus, os tupãs estavam, os indígenas estavam adorando Tupã. Então, galera, isso é etnicidade. Espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre os conceitos de etnicidade, minoria, sobre as questões das diferenças raciais, da identidade, da desigualdade, da aculturação. Tá bom? Etnicidade. Ser diferente não é ser inferior. Beijo! Estevão na área.